contra o coronavírus. Outro número também animador no combate à pandemia, mais de 85% das pessoas com mais de 18 anos já recebeu a primeira dose de algum imunizante. De acordo com o Ministério da Saúde, esse cenário demonstra que as pessoas estão sim acreditando nas vacinas e procurando os postos para receber as doses. E os reflexos disso, Adalto, a gente já sente nas taxas de ocupação de leitos de UTI Covid, que tem diminuído aí a cada dia, e no número de casos e mortes, que também está em queda, uma redução aí de 60% nos últimos 2 meses. 23 estados brasileiros já estão com a ocupação hospitalar abaixo de 50%. Apenas o Ceará, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul ainda estão na zona de alerta, com percentuais que variam aí entre 51% e 69%. E para reforçar aí a campanha de vacinação, o Brasil vai receber até amanhã quase 9 milhões de doses da vacina produzida pela Pfizer em parceria com a BioNTech. Até agora, esse é o único imunizante autorizado a ser utilizado em adolescentes acima de 12 anos pela Anvisa. A previsão é que a farmacêutica envie 200 milhões de doses da vacina ao país até o final do ano. Adalto? Bia, obrigado, hein? Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e atenção à saúde mental. E uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas mostrou que mulheres pobres ou em situação de pobreza extrema têm mais risco de sofrer de depressão pós-parto. Sayonara Moreno traz os detalhes. A depressão pós-parto afeta a vida de 1 em cada 4 mães brasileiras que vivem na pobreza ou extrema pobreza. E essa situação afeta no desenvolvimento e na saúde mental dos filhos. É o que aponta o estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas, encomendado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Segundo o levantamento, as mulheres que enfrentam depressão pós-parto nessas condições não tiveram apoio de familiares ou companheiros durante a gravidez ou após o nascimento do bebê. Os sintomas depressivos aparecem em mais de 26% das entrevistadas no primeiro ano após o parto. No segundo ano, a taxa caiu para 15%. A falta de condições para arcar com a depressão só agravou a situação da estudante de psicologia Shirley Faria, de 22 anos. Grávida aos 17 no início da graduação e desempregada, teve que lidar com a falta de apoio da família e o abandono do pai da criança. A depressão pós-parto tirava dela as esperanças, a vontade e a condição de cuidar da filha. Eu comecei a trabalhar no local, mas nunca pagaram sequer os dias trabalhados. E era minha única alternativa. Após a gestação, eu sabia que não poderia arcar com a criança, tanto financeira como psicologicamente. Fiquei uns dias de favor na casa de uma tia e uma série de pensamentos negativos vinham, coisas que eu não gosto nem de recordar. Eu me sentia muito mal comigo mesma e com a criança. O futuro era muito incerto para nós duas. A única alternativa que se passava em minha mente era o fim da vida de nós duas. O estudo da Universidade Federal de Pelotas também cita como fatores que podem desencadear na depressão pós-parto das mulheres em pobreza ou extrema pobreza, a ausência do companheiro ou pai das crianças, a falta de apoio na gestação, baixa escolaridade e a presença de outros filhos. O estudo levou em conta a situação psicológica de 3.200 mulheres entre 2018 e 2021 em 30 cidades dos estados da Bahia, Pará, Ceará, Pernambuco, Goiás e São Paulo. O impacto na saúde dos filhos também foi notado. 3.000 crianças no primeiro ano de vida foram analisadas por meio de testes de desenvolvimento. Os bebês de mães com sintomas depressivos tiveram desempenhos ruins em habilidades de comunicação, coordenação motora, resolução de problemas, domínio pessoal e social. O estudo atribui esse baixo desempenho à redução de estímulos sensoriais, cognitivos, afetivos e de emoções positivas por parte da mãe que vive com depressão. Com produção de Joana Dark, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Amanhã, algumas cidades que tiveram as chapas impugnadas nas eleições para prefeito farão novas eleições. Mas, pela primeira vez, o Tribunal Regional Eleitoral vai transmitir ao vivo a auditoria da urna. Não é mesmo, Lígia? Explica aí pra gente como isso vai funcionar.
Adalto, isso mesmo. Olha, são 4 urnas que serão usadas, né, nas eleições suplementares que acontecem nesse domingo em 2 cidades aqui do Rio de Janeiro, foram sorteadas e serão submetidas à auditoria de funcionamento. Esse teste de integridade, que já faz parte do processo serve, portanto, para comprovar que o voto digitado é exatamente o recebido e contabilizado. Esse sorteio dos equipamentos, né, que serão auditados, foi realizado hoje, véspera, portanto, do pleito, na sede do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. E de maneira inédita foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do TRE-RJ. A cerimônia foi acompanhada pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, que ressaltou a importância dessa etapa do processo. Vamos ouvir. É uma forma de dar uma satisfação, ao mesmo tempo que informa a população quanto à lisura do processo e a forma de conferência, de auditagem e de apurar exatamente, verificar e constatar, testar e certificar a integridade de todo o sistema e a forma com que os votos são colhidos. Bom, as cidades que recebem, né, esse pleito suplementar aqui no estado do Rio de Janeiro nesse domingo são Santa Maria Madalena, na região serrana, e Silva Jardim, na região dos Lagos. Os processos, eles acontecem por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que julgou indeferido o registro do candidato que obteve maioria dos votos em 2020 no município de Santa Maria Madalena. Já em Silva Jardim, segundo o TSE, foram constatadas irregularidades no demonstrativo do partido que integra a coligação da chapa vitoriosa. Como as candidaturas estavam sob júdice, os prefeitos eleitos nesses 2 municípios não chegaram a ser diplomados. No domingo, as eleições suplementares também vão acontecer em Pedra do Anta, Minas Gerais, Campo Alegre, em Alagoas e Gado Bravo, na Paraíba. Adalto. Obrigado, Lígia. O Código de Defesa do Consumidor está completando 31 anos hoje. E que tal aproveitar a data para entender um pouco mais sobre como proteger os seus dados pessoais? Saiba como na reportagem de Daniel Ito. Você conhece a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados? Essa legislação regula o uso de dados pessoais dos brasileiros que são coletados pelas empresas e pelo poder público. A LGPD foi publicada em 2018, mas ainda hoje muita gente desconhece os próprios direitos em relação a esses dados que produzimos todos os dias, principalmente na internet. Para divulgar essa norma, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, lançou nesta sexta-feira o guia Como Proteger Seus Dados Pessoais. A publicação é uma parceria com o Ministério da Justiça. O diretor-presidente da ANPD, Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, destaca a importância dos brasileiros conhecerem seus direitos e aprenderem como agir em caso de violação de dados pessoais. São ações como essa que nós estamos lançando, que são importantes para ambientar o nosso titular de uma forma que ele compreenda o quão importante seus dados pessoais. Ele trata de vários pontos importantíssimos, como o risco que o titular tem quando ele compartilha seus dados, do que fazer em caso da violação de dados. Logo na abertura, o guia informa ao leitor que os dados pessoais são a nossa representação na sociedade e, por isso, são parte da nossa personalidade. É com esse cuidado que o texto orienta e dá dicas sobre como proteger essas informações ao contratar empréstimos bancários, ao interagir nas redes sociais, ao participar de programas de fidelidade e ao realizar tratamentos de saúde em hospitais e clínicas, por exemplo. O lançamento do guia Como Proteger Seus Dados Pessoais também marca o aniversário do Código de Defesa do Consumidor, que completa 31 anos neste sábado. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Pelo horário de Brasília, 3h10. Uma ótima tarde a todos. Nacional informa. Futebol.